305º dia. Jeremias 39. Os babilônios conquistam Jerusalém. No 10º mês do ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim e outro Nergal-Sarezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali, Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois, mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades, e lhes deu plantações de uvas e de terras. Jeremias é libertado. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem a meu respeito: vá buscar Jeremias e cuide bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, junto com Nebuzaraban, alto oficial de Nergal-Sarezer, que também era alto oficial, e todas as outras autoridades do rei da Babilônia, mandaram me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, e ele me levou para casa. Assim, eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Mensagem para Ebed-Meleque. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque da Etiópia que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso, e sim destruirei esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei. Você não morrerá. Você continuará vivo, porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 40. Jeremias e Gedalias. O Senhor Deus falou comigo outra vez, depois que o comandante-geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado, junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá,
que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: o Senhor, o seu Deus, ameaçou destruir esta terra e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas, se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas, como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradan me disse: volte e fique com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador das cidades de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor. Nebuzaradan me deu mantimentos e um presente e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei com Gedalias em Mispa, e ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. O governo de Gedalias. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, da cidade de Netofa, e Jezanias, de Maacá, foram com seus homens até Mispa, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias lhes disse: eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mispa, e quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite e morar nas cidades que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí, os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispa, onde vivia Gedalias, e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. A morte de Gedalias. Depois disso, Joanã, filho de Careá, e os chefes dos soldados que não se haviam entregado aos babilônios foram a Mispa, onde Gedalias estava, e lhe disseram: sabe que Baalis, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Netanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte em particular: deixe que eu mate Ismael, e ninguém vai ficar sabendo quem o matou. Por que deixar que ele mate o Senhor? Se isso acontecer, todos os judeus que se ajuntaram em volta do Senhor se espalharão, e isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias respondeu: não mate Ismael. O que você está dizendo a respeito dele é mentira. 2 Timóteo 1. Saudação. Eu, Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Ação de graças e conselhos. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso.